O novo secretário de Estado do governo americano, Marco Rubio, iniciou neste final de semana sua série de viagens para países da América Central e também do Caribe. Algo muito significativo, já que essa é a primeira vez em 100 anos que um secretário de Estado do governo americano escolhe fazer a sua primeira visita oficial para um país da América Latina, provavelmente sinalizando um aumento de interesses do governo americano em nossa região. De acordo com o Departamento de Estado do governo americano, um dos principais objetivos desta viagem seria, além de, claro, negociar a questão da imigração ilegal que tem acontecido ali na fronteira sul dos Estados Unidos, também tentar conter a influência chinesa, que tem aumentado cada vez mais em nossa região. Marco Rubio fez a sua primeira viagem oficial para o Panamá, coisa que aconteceu ontem. E isso acontece justamente em um momento onde a gente tem várias acusações de Donald Trump e também de Marco Rubio de que o governo panaminho estaria quebrando um acordo que eles têm com o governo americano desde 1977. A questão é que este acordo foi um acordo feito entre os dois governos, onde o governo americano cedia para o Panamá a soberania sobre o Canal do Panamá. Isso porque o governo americano foi o país que investiu dinheiro para a construção do canal. No entanto, um ponto central é que um dos princípios que foi acordado neste tratado de 1977 seria que o governo panaminho deveria garantir que o Canal do Panamá permaneceria neutro e que ele não permitiria que países, principalmente adversários dos Estados Unidos, exercessem influência ali. E agora, de acordo com as acusações, o governo panaminho teria, assim, permitido que o Partido Comunista Chinês aumentasse a sua influência ali, principalmente através das empresas chinesas que têm atuado no país. Agora, o governo panaminho disse que não descumpriu o tratado e que o regime chinês, por mais que a gente tenha empresas chinesas ali, não estaria atuando e não teria uma grande influência no Canal do Panamá. Mas afinal, realmente, o que está acontecendo? Eu sou Emanuele Coure, esse é o China em Foco. Fiquem comigo, porque hoje eu vou trazer para vocês mais algumas atualizações sobre realmente as relações entre o Panamá e o governo americano, sobre essa viagem de Rubio, as novas acusações de Donald Trump, e vamos entender realmente o que está acontecendo. O governo chinês realmente está exercendo influência no Canal do Panamá? Fiquem comigo. Antes de eu trazer mais informações para vocês, se você é novo por aqui, já seja muito bem-vindo, lembre-se de se inscrever no canal e se você gosta do nosso conteúdo, deixe aqui a sua curtida. Além do Panamá, Marco Rubio também vai visitar outros países como El Salvador, Guatemala, Costa Rica e República Dominicana. No entanto, é muito significativo que Marco Rubio tenha escolhido o Panamá como seu primeiro destino. Isso porque a gente está em um período onde o governo americano tem se preocupado cada vez mais com a influência chinesa ali no Canal do Panamá. Claro, não por acaso, já que o Canal do Panamá é um ponto muito estratégico para o governo americano. E não só comercialmente, mas também militarmente. Só para termos uma ideia, 70% de todo o tráfego que passa ali no Canal do Panamá vai para os Estados Unidos ou sai dos Estados Unidos. E agora, falando em questões militares, se o governo americano quiser deslocar a marinha deles ali do Oceano Atlântico para o Oceano Pacífico, o Canal do Panamá é um dos caminhos mais rápidos. E isso seria muito significativo, principalmente em um conflito com o regime chinês. Por isso, a gente teve várias declarações de Marco Rubio ontem durante a sua reunião com José Mulino, o presidente do Panamá, dizendo que o governo americano iria retalhar o governo panamenho se eles não tomassem atitudes sérias para tentar conter a influência chinesa ali no canal. Donald Trump, também durante uma entrevista para a Fox, fez várias declarações dizendo realmente que o governo americano iria agir se o governo panamenho não tomasse uma atitude. Eu vou trazer aqui para vocês o que disse Donald Trump ontem sobre isso. O secretário de Estado Rubio está no Panamá agora e nós estamos falando sobre o Canal do Panamá. O que eles fizeram é terrível. Eles violaram o acordo. Eles não são autorizados a violar o acordo. A China está operando o Canal do Panamá. Isso não foi dado para a China, foi dado para o Panamá, totalmente. Mas eles violaram o acordo. E nós vamos tomar ele de volta ou algo muito poderoso vai acontecer. E se o Canal do Panamá é importante para o governo americano, é importante também, claro, para o governo panamenho. Só para termos uma ideia, 1/4 da receita anual do país vem do Canal do Panamá. Ano passado, por exemplo, eles tiveram uma receita de 5 bilhões de dólares através do canal. E agora, por isso, a gente realmente viu uma mudança de postura do governo panamenho quanto ao governo americano depois que eles tiveram essa reunião com o Rubio ontem. Por exemplo, se antes a gente tinha declarações de José Mulino, presidente panamenho,
de que o Canal do Panamá seria do Panamá e que eles não fariam nenhum tipo de negociação com o governo americano. Ontem, depois dessa reunião, a gente teve declarações do governo de que eles não renovariam o contrato que eles têm com o regime chinês do Cinturão e Rota. O Cinturão e Rota é um projeto de infraestrutura do Partido Comunista Chinês, através do qual eles têm feito investimentos no setor de infraestrutura ali do Panamá. Só que a questão principalmente gira em torno de algo chamado armadilha da dívida. Essa armadilha da dívida é algo que o regime chinês tem se utilizado através do Cinturão e Rota para expandir a sua influência ao redor do mundo. Isso acontece principalmente por conta dos contratos que o regime chinês fecha com esses países que aderem ao Cinturão e Rota. Entre outras coisas, um dos pontos desses contratos seria que se esses países não conseguirem pagar essa dívida de volta para o Partido Comunista Chinês, então o regime poderia interferir em assuntos internos e externos do país. Algo muito chamativo aconteceu ali no Sri Lanka, quando o Partido Comunista Chinês, através da iniciativa do Cinturão e Rota, fez um investimento para a construção do porto de Hambantota. No entanto, o governo do Sri Lanka não conseguiu pagar esse investimento. Por isso, eles tiveram que ceder para o regime chinês uma concessão, uma autoridade sobre aquele porto de Hambantota por 99 anos. E claro, aí surgem preocupações de que o regime chinês poderia fazer algo muito similar também ali no Panamá, principalmente no Canal do Panamá. E agora, por mais que a gente tenha uma mudança na atitude do governo panamenho, eles ainda têm declarado que não haveria realmente uma influência chinesa ali no Canal do Panamá, mesmo que a gente tenha várias empresas atuando ali. Por exemplo, a gente tem a Hudson Holdings ali, que é uma empresa chinesa que possui 2 portos ali no Canal do Panamá, um no Caribe e o outro no Oceano Pacífico. No entanto, o governo americano tem feito várias denúncias realmente da presença chinesa ali. Donald Trump, há poucas semanas atrás, fez uma publicação em sua rede social Truth Social, onde ele disse o seguinte, abro aspas, que o Panamá está tentando em alta velocidade derrubar 64% das placas escritas em chinês. Eles estão em toda a área, porque a China controla o Canal do Panamá. O Panamá não vai conseguir fazer isso. Eu vou deixar aqui na tela para vocês as imagens publicadas por Donald Trump referente a essas placas que ele disse que tinham ali no canal. Agora, eu quero trazer aqui alguns fatos para a gente entender realmente. O Partido Comunista Chinês está exercendo influência ali no canal através dessas empresas? Uma das principais preocupações com essas empresas é porque não existe tal coisa como empresa privada ali dentro da China, pelo menos não como nós conhecemos aqui no Ocidente. Por exemplo, qualquer empresa que queira atuar ali dentro da China, que queira atuar em grande escala, que queira, por exemplo, participar das bolsas de valores da China ou queira atuar em outros países, eles precisam obrigatoriamente ter uma célula do Partido Comunista Chinês dentro de sua empresa, claro, com membros do regime chinês, para controlar e fiscalizar tudo o que acontece. Outra questão também é que nos últimos anos o regime chinês, através de algo conhecido como fusão civil-militar do partido, tem tentado quebrar as barreiras entre os setores civis de pesquisa e comerciais da China e seus setores industriais militares e de defesa. E o que isso significa? Significa que o regime chinês está tentando cada vez mais utilizar as empresas privadas do país para atingir os seus objetivos militares, utilizar essas empresas para ajudarem no setor militar do partido. Além disso, a gente tem ali no Canal do Panamá as questões da própria empresa, da Hudson Holdings. Isso porque, historicamente, o fundador dessa empresa tem laços com o setor militar do Partido Comunista Chinês. O nome desse fundador é Li Ka-shing. Acontece que em 1989 ele foi uma das principais pessoas que, através dessas empresas que ele já tinha na época, ajudaram o Partido Comunista Chinês, o setor militar do Partido Comunista Chinês, a estruturar todo o seu setor de telecomunicações. Na época, inclusive, a gente teve várias acusações de que ele teria utilizado vários equipamentos americanos para fazer isso. Em 2018, no entanto, ele passou essas empresas para seu filho. Só que acontece que seu filho, Victor Li, também é bem próximo do Partido Comunista Chinês, sendo inclusive que ele já chegou a ser membro de um órgão consultivo do regime chinês, que é a Conferência Consultiva Política do Povo Chinês. Um órgão muito importante que presta consultorias políticas para o partido. Agora, seguindo aqui, eu quero trazer para vocês algumas declarações de Marco Rubio sobre como ele acredita que o Partido Comunista Chinês, que a atuação do Partido Comunista Chinês ali realmente poderia ser perigosa.
Um dos pontos que vários analistas têm destacado seria que essas pontes que estão sendo construídas pelo regime poderiam realmente interditar uma passagem do governo americano, caso acontecesse algum conflito entre os dois países. Eu vou deixar aqui para vocês o que disse Marco Rubio. Alguns anos atrás, o Panamá tomou a decisão de que eles iriam parar de reconhecer Taiwan e se alinhar com Pequim. E como isso veio, toda a forma de dinheiro que foi dado à administração do então presidente para projetos e coisas dessa natureza, mas também investimento chinês. E um dos principais investimentos que eles têm é nessas duas instalações portuárias dos dois lados do canal e todos os tipos de infraestrutura, como guindastes e coisas assim. E então as pessoas argumentam, essa não é a China, essa é uma empresa sediada em Hong Kong. Uma empresa sediada em Hong Kong é o governo da China. Você não é uma empresa na China se o governo chinês não te controla. O argumento é parecido com a ByteDance, o TikTok, que é toda empresa que opera da China ou de Hong Kong, que é controlada pela China, mais do que nunca controlada pela China e não é mais autônoma. Você tem que fazer o que o governo te manda. E se o governo da China, em um conflito, diz para eles, fechem o canal do Panamá, eles vão ter que fechar. E, na verdade, eu tenho zero dúvidas que eles têm um plano de contingência para fazer isso. Então, essa é uma ameaça direta. Então, é uma tecnicidade. Mas, na realidade, se a China quiser obstruir o tráfego no canal do Panamá, eles poderiam. É um fato. E, na minha visão, essa é uma violação do acordo. Para concluirmos o nosso episódio de hoje, como eu comentei com vocês no início do vídeo, é muito significativo que o governo americano tenha escolhido países da América Latina para a primeira viagem do secretário de Estado do governo. A gente vê realmente uma mudança na postura do governo americano para com a região. Principalmente porque realmente o governo americano só foi compreender como funciona a influência chinesa sobre toda a América Latina no final do seu primeiro mandato, principalmente por aconselhamento do então secretário de Estado Mike Pompeo. Eles realmente tentaram tomar algumas atitudes para aumentar a sua influência na América Latina e tentar conter esse avanço chinês na região. No entanto, pouco tempo depois, a gente já viu a saída de Donald Trump. E agora, nesse novo mandato, parece que eles estão procurando endereçar esses aspectos já no início de seu mandato. Bom, isso é tudo por hoje no China em Foco, mas antes de vocês irem, eu quero saber: o que vocês acham sobre essa nova postura do governo panamenho para com o Partido Comunista Chinês? Vocês acreditam realmente que eles vão conseguir manter um distanciamento do regime? Deixem aqui nos comentários, porque eu vou adorar saber a opinião de vocês. Muito obrigada por assistir e até uma próxima.